Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai falar sobre a saúde da mulher, mais especificamente sobre uma fase que quando a gente vai avançando na estrada da vida, todas nós vamos chegar, né? A menopausa, conhecida aí pela fase que marca o fim das menstruações. Mas antes da menopausa, a gente passa por uma outra fasezinha que nem todo mundo conhece, que é o climatério. E pela ciência, essa fase é uma fase de transição para que a gente chegue então à temida menopausa. Esse tema, ele foi sugerido por uma pessoa que nos assiste aqui. E a dúvida é: existe vida após a menopausa? Quem vai nos conduzir nessa viagem e responder essa pergunta é uma especialista no assunto, a médica ginecologista, doutora Luciana Inocente Dinhani Salum, que atende há 24 anos, tem um consultório lá em São Manuel, né? E se deslocou da nossa cidade vizinha para conversar com a gente. Então, doutora Luciana, eu começo agradecendo a sua participação com a gente e já avisando, né? Essa pergunta que nos foi dirigida vai ser respondida lá no final, ao longo do programa, e depois no final vai ser um sim ou não, bate e volta, né? Muito obrigada por participar com a gente. E esse tema da menopausa, eu falei no começo, né, que é temida, porque existem muitos mitos, algumas desinformações a respeito dessa fase, e que afeta não só a mulher, né? É sobre a saúde da mulher, mas ela afeta toda a família, né? Os companheiros, filhos, muitas vezes não entendem por que a mãe mudou. Então, além de agradecer, vou começar perguntando: o que é exatamente, então, a menopausa, o climatério? Muito obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o seu convite, Adriana. Realmente é um assunto muito importante. Apesar da gente ter tanta informação, hoje em dia meio solta na mídia ou em outros meios de comunicação, ainda há muita dúvida a respeito disso. Para algumas mulheres realmente é muito temida, né? Às vezes nem só a menopausa, mas a idade dos 50. Eu acabei de completar 50 sexta-feira. A gente sente o peso da idade, né? Falar, nossa, mas você se preparando para isso, com certeza você tem os sintomas amenizados e prevenção de doenças. Então eu agradeço o convite e vou tentar, né, tirar as curiosidades e passar informações importantes para todos. O climatério, ele é uma fase de transição entre a vida reprodutiva e não reprodutiva. Então ele é um período que pode variar muito de mulher para mulher. Não dá para falar se são 8, se são 5, se são 10 anos. E a menopausa é um marco que está dentro desse período de transição. Então ela é a ausência de menstruação por 12 meses. Então, por um ano, a partir do momento que a mulher fica sem menstruar por 12 meses, é considerada uma mulher na menopausa. O período pós-menopausa é o período também de intenso cuidado, porque começa a aparecer, além das doenças da falta de hormônio, algumas doenças do envelhecimento. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, procurar o ginecologista para estar atento aos sintomas. Doutora, a senhora já falou aí, né, que varia entre uma mulher e outra. A gente sempre gosta de lembrar que esse programa, ele é mesmo uma conversa e um tira-dúvidas do que é normal, do que é geral, assim, né? Há casos específicos e esses vão ser acompanhados mais de perto. Mas às vezes a gente nem se deu conta de que a gente está entrando no climatério, porque eu lembro quando eu era mais jovem, eu já passei dos 50 há um tempo, mas quando eu era mais jovem eu achava assim, que a mulher na menopausa era aquela senhorinha, aquela velhinha, e hoje o que a gente vê não é isso, até porque 50 anos, né, aliás, parabéns pelo seu aniversário, né,
50 anos é uma idade ainda totalmente ativa, né? Então, quando a senhora diz que tem que se preparar, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Mas é realmente uma verdade, né? E já começa até meio a responder, né? Eu acho que existe sim, vida após menopausa, mas vamos seguir. Só para que a gente entenda, então, a senhora falou que é o climatério vai marcando o fim da fase reprodutiva. Qual que seria a evolução geral, né? Vamos falar de novo assim, né? Da maioria das mulheres na vida reprodutiva, né? Que começa ali com a menarca, né? Que é a primeira menstruação. Fala um pouquinho pra gente, só para... A menarca é a primeira menstruação da mulher. É o início da vida reprodutiva, é quando começa a ter os folículos, a ovulação. Então eu falo que existem 2 períodos onde ocorre as falhas menstruais. Então é quando inicia a menstruação, que é a menarca, por 2 anos pode haver irregularidade, né? Não é o tema de hoje, mas é importante todo mundo saber que esse período de 2 anos, porque o eixo está amadurecendo. Então, conforme vai amadurecendo o eixo hormonal, a produção dos hormônios ovarianos vai havendo uma irregularidade até regular o ciclo, salvo se a paciente adquire algumas patologias, como ovário policístico, enfim, ela vai menstruar mensalmente. E no final, quando vai entrando nesse período do climatério, mais ou menos 5 anos antes de entrar na menopausa, pode acontecer já essas falhas menstruais. Então, às vezes, a mulher fica esperando que para entrar na menopausa ela vai ter calor, ela fica esperando o fogacho, que é o sintoma de grande sofrimento, mas os ciclos eles começam a ficar mais curtos, porque a ovulação não acontece com tanta frequência. Então, ela menstrua mais vezes em períodos menores de 25 dias, o fluxo pode ser maior, então isso pode ser um primeiro sinal já de que vai acontecendo. Então, muitas mulheres apresentam hemorragia pré-menopausa, então é muito importante estar atento a isso e sempre estar na consulta com o ginecologista para fazer diagnóstico de outras patologias ou se é só uma disfunção hormonal. Então, essa vida que começa em torno a menarca, assim, na média... De 9 a 14 anos é o ideal. E a média é 11. E a menopausa em torno de 48 a 52, 51 anos é a maioria das mulheres. Certo. Isso no geral, né? Falando. A senhora já falou aí agora do sintoma que é o mais conhecido, talvez, né? Sim. O calorão. É aquele negócio que as mulheres ainda falam, não, é um calor diferente, é um calor diferente mesmo, né? O tal do calorão. Que outros sintomas que a gente pode perceber assim, que às vezes a gente nem correlaciona, às vezes, né, com... Sim. É muito importante porque às vezes a pessoa fica esperando isso, né, o vermelhão do calor, que é a vasodilatação que acontece. Essa vasodilatação acontece até para eliminar o calor, essa temperatura que aumenta muito. Então os vasos se dilatam para tentar dissipar o calor. E ele às vezes vem como consequência uma sudorese intensa. Então o mal-estar é grande em algumas mulheres porque dá uma opressão. Então muita gente começa a ter angústia, começa a ter alteração de humor. Então às vezes procura o psiquiatra. E isso pode dificultar, porque em alguns momentos, se é utilizado, por exemplo, o antidepressivo, ele é um dos tratamentos para o calor. Então, isso pode confundir a mulher, se era menopausa ou se era uma depressão. Então, como você falou, as famílias sofrem muito. E às vezes a falta de informação da família, do cônjuge com que vive essa mulher, dessa própria mulher, porque às vezes tem gente, igual a gente falou, com tranquilidade da nossa idade, falou que a gente está entrando nesse período, mas tem muita mulher que chega e fala assim, eu não vou falar minha idade, eu tenho vergonha disso. Nossa, você fala com tanta tranquilidade que você vai fazer 50 anos, né? Então, existe muito tabu ainda, porque as pessoas imaginam a senhora da menopausa como aquela que a gente tem ideia. Então, não é mais isso. Então, é o calor, alteração do humor, secura vaginal, diminuição da libido, alteração no desejo sexual, uma irritabilidade.
Então, esses são os primeiros sintomas que acometem e que podem ser tratados, que a gente chama janela de oportunidade. Quando pega inicialmente esses sintomas, se você trata desde o início, a chance de você não desenvolver outras doenças, que são doenças crônicas, será maior. A senhora falou de alguns sintomas, a gente ouve muito falar também que depois da menopausa, por causa da perda de hormônios, começa a ter mais dores articulares, perda de força física. Sim. E agora a senhora falou das doenças que podem surgir dessa evolução que é natural. Sim. Né? O corpo da gente vai passar por isso, mas pode ser diminuído. Que doenças que se a gente não cuidar, se a gente não tratar, e é importante, a gente sempre fala aqui, não é fazer ou tomar o que a nossa amiga, nossa vizinha faz e toma, né? Porque o nosso corpo é um Sim. e o dela é outro. Então precisa passar por um especialista no posto de saúde. Tem, se você tiver o seu que te acompanha, né, durante a vida, Sim. vai nele, ou se não, poxa, estou entrando aí nessa fase que a doutora falou, vou procurar para evitar o quê? Quais doenças, né? Então existem ainda outras doenças que com o passar pode acontecer que são relacionadas à parte ginecológica, né? Então tem uma síndrome de atrofia urogenital, que começa a ter mais infecção urinária, começa a ter mais infecção vaginal. Então eu tenho algumas pacientes que eu falo que se negligenciam, perda urinária, por exemplo. Então perda urinária é uma queixa muito frequente e muitas vezes a paciente está no consultório e não me fala. Então eu tenho que buscar, a gente chama busca ativa, a gente tem que perguntar, porque falar, mas eu achei que fosse normal, porque a minha avó tinha, a mãe tinha, a tia apresentava, ela usava fralda. Então, apesar de ser uma coisa natural, é uma coisa fisiológica, né? Todo desconforto tem que ser falado. Então, porque tem solução. Então, algumas mulheres não têm vida sexual, né? Ou não têm penetração vaginal. Só que a vagina, ela é um órgão que precisa ser tratado. Então, hoje em dia tem diversos tratamentos que a gente faz para evitar o odor que começa a ter, porque muda o pH da vagina, infecção de repetição, tanto vaginal como urinária, e a perda urinária mesmo por ressecamento. Então, a uretra fica distópica, que a gente fala, ela muda de lugar. As patologias crônicas normalmente está mais relacionada ao final, à menopausa tardia e à pós-menopausa, porque conforme a gente deixa de produzir o estrogênio, ou os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, você começa a ter acúmulo de colesterol, porque o colesterol é o precursor dos hormônios. Então isso é uma das causas que aumenta. As artérias começam a endurecer por falta do estrogênio. Então isso iguala a mulher até o momento da mulher ultrapassar o homem nas doenças cardiovasculares. Então a mulher começa a infartar mais do que o homem a partir dos 60 anos mais ou menos. Outra doença crônica é a osteoporose, porque é muito importante a gente cuidar, porque a mulher que tem osteoporose, ela cai porque fraturou. Então a gente tem que cuidar. Então, o que acontece? A hora que a gente faz ou tem uma qualidade de vida saudável em alimentação, atividade física, dormir bem, isso ameniza os sintomas durante a vida toda e principalmente pós-menopausa, e além de tudo você pode prevenir essas doenças. Então, respondendo um pouco antes a pergunta, né, sobre todo mundo vai ter que tomar hormônio? Não existe uma medicina que é sempre, nunca. Então, cada indivíduo ele tem a sua necessidade. E se de repente não precisar usar o hormônio, tem todo esse aparato de coisas que a gente pode fazer. Meditação, atividade física, alimentação saudável. E hoje em dia a gente fala muito que não pode ter sobrepeso e obesidade. É muito importante. Ai, agora eu fiquei até muda aqui, né? Porque, gente, essa é uma luta, né? Essa é uma luta minha da vida inteira, agora mais ainda. Porque também a gente tende a ganhar peso. Gordura abdominal, então o formato de que a gente fala que a mulher ela é a pera,
ela é a maçã. Então fica a gordura toda no tronco, né? Então o tronco, as costas, o abdômen. Então essa gordura abdominal, ela não é saudável. Então a gente, assim, quem não fez durante a vida uma musculação, um estímulo aeróbico, vai começar que não é tarde. Agora, quem já fez, é um ganho enorme. Então, aqui está um alerta, né, para as mulheres chamarem a atenção da família, dos filhos, porque é lógico, é muito gostoso, né, você estar numa mesa reunida, né, e você ter, mas saber comer, né, e alguns fatores, como eu disse lá no começo, que variam muito. A idade, né, do climatério, por exemplo, o álcool, ele pode causar o climatério mais precocemente. O cigarro, mais ou menos 2 anos antes da maioria das mulheres. Então, é muito importante a gente evitar esses hábitos que não são saudáveis. Doutora, a senhora já falou um pouquinho aí, mas e essas práticas ou terapias consideradas alternativas ou complementares? Em que elas ajudam, que elas podem funcionar? E aí daí eu falo até assim, o chá, né? Todo mundo fala, ai, toma chá de folha de amora, né? Então, o chá, a meditação, a acupuntura, essas atividades tipo yoga, né? Que são mais, não são de impacto, como a musculação aí. Em que elas ajudam? Eu sou muito favorável a todas as terapias e eu acredito muito nisso. Então, existem acupuntura, né? Porque a gente tem a medicação, né? A gente é energia e a gente é química, né? A gente não é só bioquímico. Então, a medicação, com certeza, tem um efeito, é maravilhosa. Mas às vezes não é suficiente, porque a gente é um ser de energia. Então eu falo que Reiki é uma coisa super importante. A prática de yoga, a prática, hoje em dia tem pilates, né? São coisas para a consciência corporal. Então eu falo que a gente, a partir de 40 anos, vai perdendo massa muscular. Isso na verdade não é nem 40, com 30 anos a gente começa a sarcopenia já. É que depois é uma queda mais acentuada. Então se a gente faz a musculação, a gente mantém essa musculatura e isso aumenta o metabolismo e diminui gordura. Então tem gente que fala, não, vou ficar forte. Não vai ficar forte. Não tem como falar, vou ficar musculosa. Mas é importante porque o esqueleto é mantido por uma atividade de musculatura, né? Então, isso é muito importante. A acupuntura, ela distribui a energia novamente, né? Então, as dores, por exemplo, articulares, fica mais comum a artrite. Então, dieta anti-inflamatória é importante. Porque hoje em dia é muito fácil você medicar o paciente, porque tem muita coisa que a gente pode fazer. E o paciente, às vezes, não tem tempo de fazer aquilo que você pede. Para ele é mais fácil. Então, para o médico é mais fácil, porque ele faz uma consulta de 5 minutos. Para o paciente, às vezes você faz o que ele quer, só que você não está ajudando, né? Então, eu falo, o que eu sempre falo, eu falo assim, se você não tiver fazendo atividade física, alimentação saudável, dormindo bem, fazendo uma prática que te dê prazer, eu posso te medicar, mas não sei o quanto vai adiantar. Então eu acho que isso é muito importante frisar. Eu falei, é um tripé de saúde. E muitas vezes falar fadiga, a indisposição, são queixas assim, eu tô muito cansada. Eu acho que a principal queixa antes do fogacho, o paciente vem lá com 40 anos, estou muito cansada. Acho que eu estou trabalhando muito e tal. Só que começa, certo, um calorzinho na perna. Então, começa a ter já pela deficiência hormonal, não dorme bem. E quando a gente não dorme bem, no outro dia você não aguenta. E aí você toma café. E aí a cafeína dá uma enganada. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, né, assim.
A senhora estava falando também uma queixa que é bastante comum, são alergias de pele, Sim. né? Porque o colágeno também tem essa Sim. função, o hormônio também tem essa função, né, do colágeno, de hidratação. Sim. Então, às vezes a pessoa está com alergia e está indo no dermatologista, está indo e não faz, e trata a alergia, sim, mas também não está atenta que pode ser já um sintoma do climatério, dessa pré-menopausa. E como você falou, né? Por exemplo, tem mulheres que pedem remédio para a vizinha, para a irmã, para a tia, o chá. O chá é assim, eu acho que a gente tem que ter muita cautela, porque a gente não sabe o quanto. Ah, eu pus uma colher, mas será que foi uma colher? Ah, eu pus tanta água. Então, assim, para hidratar, eu acho que é ok, mas tem que tomar cuidado também, porque a fitoterapia, todo mundo vai lá, ou com amiga, ou numa farmácia, ou num balcão, pega sozinha, e já tem alguns artigos mostrando que a amora, que todo mundo, mas é só amora, mas ela ocupa receptor estrogênico. Então, conforme ela ocupa receptor estrogênico, ela está atuando como hormônio, por isso ela é considerada um fito-hormônio. Então, ela não dá os benefícios, ela não traz os benefícios do hormônio, então ela alivia um sintoma, você vai levando, só que de repente começa a ter sangramento uterino que não tinha, começa a ter uma dor na mama. Então começou a ter alguns estudos mostrando que não é tão inócuo assim, só que a gente não sabe o quanto. E a isoflavona também, até pouco tempo, todo mundo podia usar. Agora já tem, já tem alguns artigos mostrando que talvez ocupe receptor. Então tem um ou outro, semicifuga hoje em dia, é mais tranquilo. Então são fitoterápicos que a gente pode utilizar, mas precisa da prescrição médica. Certo, e isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente acha que porque é vitamina, porque é natural, porque não vai fazer mal. A gente é único, sim, então vamos ouvir os especialistas que também vivem se atualizando, sim, né, doutora? Sim. Não é assim, eu falei no começo, 24 anos você atende, você tem essa experiência, mas não ficou lá na faculdade, sim, né? Então sim, é importante que a gente fique esperto. Aqui é só uma conversa pra gente, acender uma luzinha. Sim. E eu acho, outra coisa assim, que eu acho que fica muito negligenciada, como você falou da alergia, coceira vaginal, a mulher pensa que é cândida. Então, porque ou já teve, ou ouviu alguém falar, então não dá para tratar assim. Então, a candidíase, ela tem que ser diagnosticada por médico, porque muitas pacientes, eu recebo às vezes, que às vezes até foram tratados por colegas, mas era líquen, que é uma doença imunológica, era só uma atrofia vaginal. Então, hoje em dia, você precisa, eu acho assim, isso é um alerta. Quando a gente vai ao médico, a gente precisa ser examinado. Quando a gente vai ao ginecologista, precisa. Então, não precisa mais fazer Papa Nicolau todo ano. Ok, mas precisa examinar todo ano. Não precisa ser toda vez, mas todo ano precisa ser examinado. Precisa olhar a vulva, precisa ver o que é, né? E existem muitas coisas para esse tratamento. Doutora, vamos falar um pouquinho da saúde mental dessa época, né? Que a gente passou, só pincelou assim, e essa talvez seja a que mais impacte na vida familiar, né? Na vida social também, né? Porque os hormônios também têm uma função de equilíbrio, sim, do humor da gente, vamos, sim, assim falar. Então, a irritabilidade, mesmo por conta do desconforto dos sintomas, sim, né? Ou mesmo do próprio envelhecimento, a mulher, sim, que não aceita. Ansiedade e depressão são as duas principais manifestações? Muito comum, sim, muito comum. Perda de memória, falta de concentração. Então, no trabalho, então não é só na família que a paciente sente, no trabalho. Então, esses dias mesmo uma paciente veio, ela falou, o meu companheiro de trabalho falou, se você não usar hormônio, você não vai morrer de câncer de mama, mas você vai infartar. Então, e ela era muito contra, porque ela tinha medo pela família que teve câncer de mama, e ela falou, mudou a vida dela. Então, ela me disse isso, porque ela precisava, ela não estava num estresse danado, perdendo o dia de trabalho. Então, são coisas por irritabilidade,
por angústia. Então, é intrínseco, porque tem receptor estrogênico no cérebro também. Então, é muito importante. A insônia é muito comum. Então, às vezes a paciente chega e fala assim, eu não tenho nada de menopausa. Aí eu pergunto, seu sono tá bom ou você tá despertando? Então, normalmente desperta 3 horas da manhã. Com calor ou sem calor. Agora, algumas pessoas despertam e conseguem relaxar. Então, a higiene do sono é importante, porque aí ela consegue ter uma qualidade de dia melhor. A higiene do sono, que a gente já conversou aqui rapidamente, mas basicamente criar uma rotina e se desligando dos eletrônicos, né? Televisão no quarto. É aquela coisa, eu falo do quem conviveu com avós antigos, né? É assim, era isso, assim, a casa vai começando a deixar uma certa penumbra, né? Entre aspas, ter um jantar leve, não muito tarde, que hoje em dia ninguém consegue, né? Mas é importante colocar, então, uma alimentação que não seja muito pesada, a luz mais branda, não colocar notícias terríveis, então, no máximo uma música boa, né, que goste, não precisa ser música clássica, mas uma música que goste e tirar a mente daquele turbilhão, não levar problema para o quarto, para a cama, ter um livro, alguma reflexão que agrade, né? E tá hidratado, que é outra coisa importante. A hidratação é fundamental. E então eu acho que mas hidratado no ponto também, sim, senão acorda a noite inteira, né? Sim, até, a gente fala que até umas 8, 9 da noite, né? Tomar e urinar antes de ir, isso. Agora, a senhora falou já aí também sobre as questões físicas mesmo, né? Bioquímicas, do ressecamento vaginal, da perda de libido, né? São questões que acontecem porque essas dependem diretamente dos hormônios. E que tem tratamento para tudo, ainda que não seja reposição hormonal, né? A senhora trabalha com uma técnica específica, né? Que é o laser, é uma coisa relativamente nova para a maioria das pessoas, mas essa também é uma parte importante que afeta muito aí no relacionamento do casal, Sim. né? E a gente pode dar uma respirada assim, pensando, não acabou ainda? Sim, com certeza. Em questão dessa parte de atrofia genital, né? Eu já tenho uma prática aí de 6 anos de laser e agora estou trabalhando também com uma outra tecnologia que chama radiofrequência. E essas duas tecnologias, elas fazem o estímulo de colágeno e elastina. Então isso volta à elasticidade vaginal. Então a gente consegue ter um coxim, que a gente fala, começa a melhorar, porque o exemplo que eu dou é como uma mangueira que fica no sol. Então uma mangueira, você está lá no sol, você até pode hidratar, você passa um óleo na mangueira e tudo. Só que a hora que você faz assim, você quebra. Então é a mesma coisa que acontece com o lubrificante, né, vaginal, não o lubrificante do ato sexual, mas existem alguns hidratantes, na verdade, que é com ácido hialurônico, existe alguns cremes com hormônio que ajudam, e para as mulheres que não podem usar o creme hormonal, aí veio essa tecnologia que eu falo que revolucionou, e porque ela consegue melhorar a hidratação, a circulação, dá essa elasticidade, então melhora demais a qualidade de vida. Agora, o que eu acho mais importante, assim, é muito importante para a atividade sexual, porque a mulher, ela vai, conforme passa o tempo, ela está tendo a vida sexual, além da dor, começa a ter cortes, começa a ter fissuras, cada vez que tem relação, tem fissura. E eu já tive paciente assim, que vem e fala, eu sei que é normal, corta toda hora, eu não tenho o que fazer. Eu falei, tenho o que fazer, né? Porque a gente engrossa essa região com a tecnologia. Agora, não só para essas mulheres, isso que eu acho importante. Porque eu recebi um paciente assim, chorando um tempo atrás, porque ela falou que foi procurar ajuda e ela recebeu uma informação assim, você não usa vagina, então não precisa tratar. Só que a gente percebe essa secura quando a gente vai, por exemplo, você vai ao banheiro, você usa papel higiênico, começa a grudar papel higiênico. O jato urinário, ao invés de ser direto, ele respinga. Então ele faz um chuveirinho ao invés de... Então são coisas que já demonstram que você está tendo uma atrofia, né? Agora, isso tudo é o que eu falo sempre, é fisiológico.
é normal, é natural, é porque a gente está viva. Então eu acho que assim, quando pessoas falam, eu acho terror, gente, a gente está viva, né? Eu não quero ter ruga, então você vai morrer antes, né? Então eu falo assim, a gente tem que saber viver esse momento e que ele é mágico. Então, quando eu fiz 50, eu pensei, eu falei, nossa, eu vivi mais do que eu vou viver. No entanto, a hora que você pensa assim, mas eu posso viver mais, eu posso viver melhor, eu posso ter uma qualidade de coisas e de momentos melhores, isso te motiva, né? Então, inclusive, teve um relato de uma paciente que eu estava vendo esses tempos, ela falou, eu me senti... eu sinto a menopausa libertadora porque eu não preciso mais usar contraceptivo. Porque tudo bem, é uma questão que muitas acham que é mais machista, a mulher que tem que se cuidar para não engravidar. Não é, que o método mais seguro é através da mulher. Então a camisinha que o homem pode fazer é camisinha, pode engravidar. Então assim, eu acho que é uma questão assim, essa liberdade de você, olha, eu estou livre, eu não preciso mais disso, então dá uma sensação muito boa, né? E uma coisa importante que eu falei agora da camisinha, tem muitas mulheres pós-menopausa que começam a ter um relacionamento novo. Então, por isso que eu falo assim, a vida ela não acaba. Então depende muito de cada um. Se você se cuidar, se você tiver energia, se você quiser abrir para isso, você vê, eu tenho pacientes que têm uma qualidade de vida maravilhosa, encontrou um parceiro, né? Agora está vivendo muito bem como não viveu anteriormente. Mas ela precisa estar bem, só que precisa se preservar de infecções. Então precisa ou fazer o teste sorológico nos dois antes de iniciar e usar preservativo. Porque a AIDS, a sífilis, está cada vez mais HPV, cada vez mais presente. Sim, e ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade que a senhora acabou de falar, a gente já tem a consciência da responsabilidade. Sim. Que é necessário, né? No seu caso específico, viveu já 50 anos, mas em muitos momentos não pôde nem fazer suas escolhas, sim, né? Então agora vai viver outro tanto, sim, consciente já isso, do que pode fazer para chegar bem lá no 100 sim, ou um pouquinho mais, né? Doutora, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Então, eu queria que a senhora destacasse um ou alguns dos principais mitos que existem em relação a climatério e menopausa, né? A essa fase natural da vida da mulher, e também as principais verdades que às vezes a gente não está ciente. Depois disso, que é a última pergunta, a senhora já respondeu ali, mas às vezes a pessoa não prestou atenção, a gente vai saber se existe vida após a menopausa. Sim. Eu acho que o maior mito é que o hormônio dá câncer de mama. Essa eu sinto que é a maior dificuldade que a gente tem às vezes na hora da abordagem, é o maior medo das mulheres, né? E eu falo que é mito porque o hormônio não vai causar o câncer. Muitas vezes as pacientes iniciam a reposição de hormônio sem uma avaliação adequada. Então, o hormônio ele vai fazer crescer uma célula ou uma alteração hormonal que ela tem, ou uma alteração celular que ela tenha que possa desenvolver o câncer. Agora, não que ele vai promover o câncer, ele não vai iniciar um câncer. Então, eu acho que isso é importante saber. Talvez um outro é que toda mulher na menopausa precise de hormônio. Eu acho que também não é uma verdade. Então existem algumas indicações, né, precisas que a gente fala, né, que principalmente esse sintoma vasomotor, a prevenção da osteoporose, que é indicação mesmo, acho que essa é uma verdade já, né? E a outra verdade a gente falou, né, que assim, se a mulher ela não vai chegar na menopausa se ela tiver, né, morrido cedo. Então eu acho que a gente tem que valorizar muito esse momento que da vida eu acho muito importante. Existe sim vida e vida plena, maravilhosa, que eu acho que pode ser muito bem aproveitada pós-menopausa. Eu acho que é importante a gente colocar metas alcançáveis, isso não só na menopausa, mas para a vida.
É muito importante a gente se cuidar antes, né, durante toda a vida e até depois para quem não se cuidou. E eu acho que um alerta também que eu queria deixar, como a gente falou de família, é importante as mulheres cuidarem dos maridos. Eu falo que as mulheres se negligenciam às vezes, né? Agora, eu acho que os homens, eles não têm onde procurar. A mulher tem o clínico dele, se encontrar um clínico, um ginecologista clínico que cuide dela como um todo, eu acho que é perfeito. Então eu dou um alerta para que falem, porque o homem também passa por um período. Ele vai ter deficiência hormonal que começa também aos 40 anos. E aí isso vai caindo e ele não tem onde procurar ajuda. Então, o urologista é um dos médicos, o endócrino, mas poucos abordam essa parte com os homens, né? Então, eu acho que para os maridos, para os filhos, eu acho que a gente precisa informar. Então, precisa ter cada vez mais informação. Bom, então existe sim vida após a menopausa, existe até um período da vida, né? Após menopausa, que é específica. Tem esse nome, inclusive, né, já indicando que existe vida. Eu já fiz uma estação saúde aqui, que a gente falava sobre o início da vida reprodutiva, endometriose, algumas questões assim, e a gente lembrava um comercial que falava antigamente, né, de absorvente, incomodada ficava sua avó, né? Na menopausa praticamente se aplica também, né? Não, pelo que a senhora falou, não precisa ficar incomodada, vamos buscar ajuda. Né? Então, eu queria agradecer demais, a gente conversou nesse Estação Saúde com a doutora Luciana Inocente Dinhane Salum, ela é ginecologista, e eu queria aqui para a senhora se despedir, então a senhora deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, olhando direto ali na sua câmera mesmo. Sim, gostaria de agradecer a atenção e agradecer novamente o convite. Eu acho que o mais importante, o que eu sempre falo, é procurar informações, fazer a rotina, né, consulta ginecológica de rotina anual e não sair com dúvida do consultório médico. Porque eu sinto que muitas vezes a pessoa se constrange, acha que a sala de espera está cheia, então isso eu acho que não pode acontecer. E o cuidado, como eu disse, do sono, atividade física e alimentação. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço, doutora, e obrigada para você que acompanhou essa conversa, esse bate-papo sobre esse tema que é tão importante para a vida da mulher, para a qualidade da vida de todas nós mulheres, né? A partir dos 40 anos já ficar mais esperta aí ao que a doutora Luciana nos indicou. Essa viagem foi um destino escolhido por uma pessoa que assiste a TV Câmara. E teve então a sua pergunta, o seu questionamento respondido. Existe sim vida após menopausa e existe muita coisa a ser feita por cada uma de nós para chegar bem a essa fase da vida. Esse Estação Saúde fica por aqui. Próximo mês, você já sabe, a gente não tem ainda uma viagem resolvida. O destino pode ser aquele que você sugerir. Então, manda uma mensagem para a gente, telefona aqui. E pode ser que o próximo Estação Saúde seja para o destino que você escolheu. Até!